Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós teremos uma aula de revisão, certo? Mas antes dessa aula de revisão, eu vou passar para vocês a correção das atividades da aula anterior, tá certo? A primeira questão dizia o seguinte: defina a potência elétrica. O que é a potência elétrica? Ela é definida como a medida do trabalho realizada por uma unidade de tempo, tá certo? Na questão de assinalar, as alternativas seriam 2D, 3, alternativa E, quarta questão, alternativa A, e a quinta, alternativa C. Bem, como eu falei a vocês, hoje teremos uma aula de revisão com os conteúdos, para a prova dessa terceira unidade. Então, quais são esses conteúdos para a gente relembrar? O primeiro é o que? As DSTs, que são as nossas conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis. Segundo tema, são os fenômenos atmosféricos. Terceiro, a meteorologia. Quarto, hormônios sexuais masculinos e femininos. E a quinta e último tema que vamos trabalhar nessa revisão é a potência elétrica, que foi a última aula que a gente teve, e os eletrônicos de uso cotidiano. Bem, pessoal, vamos começar pelas DSTs para vocês relembrar. Foi a nossa primeira aula dessa terceira unidade. O que são DSTs? São aquelas doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como a partir do contato sexual, tá certo? A maioria é causada por micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias que se alojam nos órgãos genitais. Todas são perigosas e podem deixar sequelas, tá aí na imagem ao lado, se elas não forem principalmente tratadas a tempo, certo? Então, lembrando, a camisinha é o único método de prevenção eficaz contra as DSTs e a AIDS. Algumas DSTs em sua fase inicial têm tratamento, controle e até mesmo a cura. Porém, como eu falei anteriormente, se não for tratada a tempo, pode deixar sequelas eternas nos indivíduos, tá certo? Então lembre-se, a camisinha é o único método de prevenção eficaz contra as DSTs. Então vamos lá, alguns exemplos aí de DSTs. Temos a gonorreia, que é também chamada de blenorragia. Ela é uma das DSTs mais comuns, pode atingir tanto homens como mulheres. A gonorreia, ela faz feridas nas regiões de órgãos sexuais, tá certo? Temos também a sífilis. Ela é causada por uma bactéria e vai ser transmitida também, como todas as outras, pelo contato sexual. O detalhe dela também é que ela pode ter contaminação dela também a partir do sangue. Terceira doença é a herpes genital. Ela é causada, diferentemente da sífilis, por um vírus, para a qual não existe cura. As maiorias da DST que são causadas por um vírus, elas não têm cura, porém, ela tem tratamento. Então, como é que acontece essa herpes genital? Um indivíduo que tem essa herpes genital, ela vai ter tratamento, quando aparecer as primeiras bolinhas que podem aparecer no rosto ou nas regiões genitárias, o indivíduo vai usar lá esse tratamento, às vezes é pomada, às vezes é remédio com prescrição médica, e esse vai sumir. Porém, vai ter sempre todo ano ela vai estar voltando, certo? Em um momento do ano ela vai estar voltando essa herpes, porque ela não tem cura. Porém, o tratamento faz com que ela fique por menos dias em você e que demore mais para voltar. Mas ela não tem cura. A quarta doença é a candidíase. Ela é causada por fungos, normalmente já existente no nosso corpo, mas que se prolifera devido ao estresse, ao uso de antibióticos, ao uso de anticoncepcionais e também pode aparecer durante a gravidez. Também temos o condiloma acuminado. Esse tipo de doença ela é causada por um vírus chamado de HPV, que é o papiloma, que tem vários subtipos. Bem, pessoal, eu não estou me especificando em cada uma dessas doenças, porque a gente já viu esse conteúdo. Vocês podem rever aqui na nossa aula, na nossa primeira aula da terceira unidade. Então, eu só estou passando o básico de cada uma dessas doenças, tá certo? A próxima doença é a hepatite B. Ela é causada por um vírus que ataca o fígado, certo? Então, a doença sexual que ela ataca o fígado é conhecida como a hepatite B. E temos a mais famosa, a mais conhecida e a mais perigosa, que é a AIDS. Ela é causada também pelo vírus, que no caso é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que vai atacar os linfócitos. O que são linfócitos?
células sanguíneas, que são especializadas na produção de anticorpos. Ou seja, se essa doença ela vai atacar as células do sangue, logo a parte que a gente usa para se defender, para nosso organismo ter defesa, o que é que vai acontecer? Nosso organismo vai deixar de ter essa defesa. Então, a nossa defesa fica, como é que eu posso dizer, afetada por a AIDS. Então, quando vem outra doença, essa outra doença é o que pode nos matar. Então, é assim que funciona a AIDS. Ela está lá, ninguém vai morrer da AIDS. A AIDS ela vai estar lá danificando nosso sistema de defesa, certo? Que são lá nos nossos linfócitos sanguíneos. E daí, quando aparece outra doença, uma doença perigosa, digamos que a gente pega uma dengue, daí essa dengue pode matar a gente. Por quê? Porque a nossa defesa está totalmente combatendo a AIDS e nosso organismo fica sem a defesa para a próxima doença que vem, no caso a dengue. E daí é o que é perigoso desse vírus da AIDS, tá certo? Então, como é a transmissão do HIV? O HIV pode ser transmitido através do esperma, lá na hora da relação sexual, também do sangue, da secreção vaginal e também a partir do leite materno de pessoas contaminadas, certo? Aí está a tabelinha de como pega e como não pega essa doença. Tem muitos mitos, né? Então, assim pega, através de relação sexual sem preservativo, transmissão vertical, que é a gestação, amamentação e compartilhamento de seringas. Como não pega? Beijo, suor, picada de inseto, pelo ar, espirro, toque, tudo isso aí é mito. O HIV não é transmitida dessa maneira aí, tá certo? Bem, pessoal, como eu disse, é uma doença que ela não tem cura, porém existem medicamentos capazes de prolongar a vida do paciente com AIDS, com a HIV, melhorando assim a sua qualidade de vida. Bem, essa foi a nossa primeira aula, né? O resumo da revisão da nossa primeira aula dessa terceira unidade. Agora a gente vai para a aula número 13, que é a nossa segunda aula da terceira unidade, que é o estudo sobre os fenômenos atmosféricos, tá certo? Sabemos que na natureza existem vários fenômenos atmosféricos. Então a gente vai trabalhar os principais deles. Por que principais? São os que mais são falados, os que mais são vistos, o que mais tem utilidade na nossa vida humana, tá certo? Que é os efeitos estufa, o aquecimento global e a chuva ácida, que se interligam. Bem, pessoal, o primeiro fenômeno natural é o efeito estufa. Lembre-se, o efeito estufa é um fenômeno natural, tá certo? Ele não é um fenômeno prejudicial ao planeta. O que acontece? A queima de seus gases de efeito estufa é que vai fazer com que esse efeito faça um aquecimento global, que já é um fenômeno que vai atrapalhar, que vai ser prejudicial à natureza. Mas o efeito estufa em si, ele é um fenômeno natural. Ele é ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. E esses gases, eles vão formar uma camada que vai permitir a passagem de raios solares. Então, é muito importante. Além de transmitir essa passagem de raios solares, vai absorver calor. Então, esse processo do efeito estufa, ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada. Sem esse efeito estufa, a gente não teria noção o planeta seria muito frio e a nossa sobrevivência seria afetada. Então, efeito estufa é um fenômeno natural. Com ele, a gente vai o quê? Equilibrar a temperatura do nosso planeta, deixando essa temperatura adequada para a nossa sobrevivência, tá certo? Como é que ocorre o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido a essa camada que eu falei de gases do efeito estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. Então, a outra parte vai atingir a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor. Aí vocês vão entender melhor nessa imagem como é que funciona esse efeito. Vamos lá, temos lá na nossa superfície da Terra os gases do efeito estufa, que o principal deles é o nosso CO2, tá certo? Então, eles vão permitir que a luz do Sol passe por eles. Então, parte da energia solar vai ser retida pelas nuvens e pela superfície terrestres. Esse mesmo gás, porém, retém grande parte do calor gerado também pela luz do Sol. Este calor vai ser refletido e vai voltar para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, fazendo o quê? Gerando mais calor. E isso vai fazer com que nosso planeta tenha uma temperatura adequada para a nossa sobrevivência. Bem, mas quais são os gases de efeito estufa? Temos o H2O, que é o vapor de água, o CO, que é o monóxido de carbono, o CO2, que é o nosso dióxido de carbono. Temos também nosso CFC, que é o clorofluorocarbonos. Temos o óxido de nitrogênio,
o dióxido de enxofre e o gás metano, tá certo? Que é o nosso CH4. Daí, ó, a partir desse aumento que às vezes acontece devido à queima desses gases aqui do efeito estufa, acontece o segundo fenômeno atmosférico que a gente vai estudar nessa aula, que é o aquecimento global. Então, ó, o aquecimento global ele corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causada pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Então, por isso, o aquecimento global é considerado um problema ambiental e não um fenômeno natural. Então, ele tem graves consequências para a humanidade. Por quê? Porque o planeta tende a ficar mais quente. Então, ó, aí a pergunta que surge aí, né? Depois desses estudos. O efeito estufa causa o aquecimento global? Vamos ver. O fenômeno natural, que é o efeito estufa, está ligado às mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta. O problema está no aumento das suas emissões de gases poluentes, que são os chamados gases de efeito estufa. Quando eles são acumulados na atmosfera, há uma maior retenção de calor na Terra. Então, o planeta vai tender a ser mais aquecido, ser mais quente. Então, como é que acontece esse aquecimento global? O aumento dessa concentração de gases vai provocar uma alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. Em consequência disso, vai ocorrer o aumento na nossa temperatura, o que causa o aquecimento global e passa a ser prejudicial para a nossa vida aqui na Terra, para o meio ambiente, tá certo? Quais são as causas? Como eu já falei, emissões de gases do efeito estufa. Existem várias atividades que emitem esses gases, mas as principais são uso de combustíveis fósseis, essas empresas que queimam, que faz a combustão, isso vai favorecer para o aquecimento global, o desmatamento, as queimadas e também atividades industriais. Tudo isso causa o aquecimento global. Mas quais são as consequências? Mudança na composição da fauna e da flora, derretimento das grandes massas de gelo das regiões polares, aumento de desastres naturais, como, por exemplo, tempestades, furacões, inundações, tudo isso é causa do aquecimento global. Extinção também de algumas espécies de animais, de plantas, a desertificação de áreas naturais, que vai promover a seca, que também vai afetar lá o solo e fazendo com que não tenha produção de alimentos nessa região de seca, tá certo? Então essas são as principais consequências desse aquecimento global. Bem, pessoal, o terceiro fenômeno atmosférico que a gente vai falar é a chuva ácida. Sabemos que a chuva normal que a gente vê aí de vez em quando nos nossos dias, não é prejudicial, é um fenômeno que natural. Porém, a chuva ácida, ele é um desastre ambiental, tá certo? É um fenômeno atmosférico desastroso, um fenômeno atmosférico prejudicial. Do que se trata essa chuva ácida? Ela também é a precipitação, ou seja, uma chuva, só que com a presença de ácido sulfúrico e também de ácido nítrico e nitroso, que são resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Então, o que é que vai fazer? Elas vão resultar essa quantidade exagerada de produtos de queima de combustíveis fósseis. A mesma coisa com o que acontece com o aquecimento global. Essa queima de combustíveis fósseis vai afetar a chuva, tornando ela uma chuva ácida, que vai ser liberada na atmosfera em consequência das atividades humanas, tá certo? Como se forma a chuva ácida? Vamos lá, ó. Vai ter a liberação de gases na atmosfera. Tá vendo lá, ó, a imagem aí você vai explicar certinho, que são eles o SO2, o NO2, o CO2. Então, ó, a presença desses gases na atmosfera vão combinar-se com as gotas de água, formando o que? A nossa chuva ácida. Quais são as consequências dessa chuva ácida? Destruição da nossa vegetação e também a acidificação do nosso solo. Então, ó, qual é a causa? As atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno. Tá aí, ó, na imagem abaixo. Como vimos também, a liberação de gases de algumas fábricas, tá aí emitindo aí o SO2, o NO2, que é o nitrito, que é o ácido sulfúrico. Isso que vai entrar nas nossas nuvens, encontrar com a água que era para cair normal, e daí vai promover a chuva ácida. Como vimos, né, a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis é a principal responsável pela formação das chuvas ácidas. Quais são as consequências?
destruição da cobertura vegetal, tornando ácidos os solos. Então, ó, se aquele solo está descendo chuva ácida nele, aquele solo vai absorver esses ácidos e o solo vai ficar o quê? Infértil, ou seja, vai ser impossível de produzir alimentos nesse solo. Prejudica também águas de rios, lagos, afeta também países industrializados, corrói mármores, calcários, oxida metais, além de tornar, como eu falei, o solo infértil, ou seja, sem ter condições de ter produção de alimento. Bem, pessoal, esse foi o nosso resumo da aula de fenômenos atmosféricos. A gente agora vai falar sobre a aula número 14, que é a nossa terceira aula da terceira unidade, que fala sobre a meteorologia, tá certo? Bem, a meteorologia, ela é uma das ciências que estudam a atmosfera terrestre, certo? Ou seja, ela também é responsável por estudar os fatores climáticos de previsão do tempo, que são exatamente o que o efeito estufa também é responsável. Então, ó, o método desenvolvido para a meteorologia permite atualmente as previsões do estado atmosférico a curto prazo, ou seja, horas, dias, semanas, e elas são fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas. Então, ó, antes de a gente começar a entender de fato como é que funciona a meteorologia, temos que diferenciar tempo e clima, que às vezes a gente pensa que é a mesma coisa. Eu já falei isso quando eu estava dando essa aula na terceira unidade. Então, ó, os conceitos de tempo e clima, embora sejam parecidos, apresentam diferenças. Enquanto o tempo vai descrever as condições meteorológicas de uma determinada região, o clima vai reunir todas as informações de tempo atmosférico observada por pelo menos 30 anos em um determinado local. Vocês vão entender isso aí melhor. Veja, quando dizemos tempo quente e clima quente, embora pareçam a mesma coisa, não são. Essa sentença se refere ao tempo atmosférico, quando a gente fala de tempo quente, e quando fala de clima quente, refere-se a clima atmosférica. Em resumo, o tempo está relacionado com as condições meteorológicas, já o clima com as condições climatológicas. Então, o que é o clima? O clima ele vai reunir um conjunto de informações, como eu falei, que são coletadas pelo menos 30 anos sobre os diferentes tipos de clima. Exemplo, clima tropical, subtropical, desértico, polar, equatorial, ou seja, tá aí ó, o mapa do Brasil lá da imagem. A parte verde lá é todo o clima equatorial. O que quer dizer aí, o que dá para a gente entender aí do clima? Ou seja, cada região do nosso país tem um clima diferente, ou seja, enquanto a área verde ali tem clima equatorial, a área amarela tem clima tropical, e aí sucessivamente. Então, o clima ele é determinado por 30 anos, certo? Tendo aquele mesmo clima em determinado local, aí no exemplo do Brasil, do país do Brasil. Só que dessa maneira, o tempo influencia o clima. O clima ele é caracterizado pelos tipos de tempo de uma região. Então, a combinação desses elementos climáticos, junto com os fatores geográficos, vai formar, assim, o clima de fato. Como assim, professor? Veja, vamos entender os elementos climáticos. Esses elementos climáticos, eles são grandezas meteorológicas, que caracterizam o clima. Então, quais são elas? A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade atmosférica, as precipitações, que são as chuvas, o vento e a radiação. Todos os elementos aí vão determinar o clima de determinada região. E quais são os fatores geográficos? Altitude, latitude, relevo, vegetação, tudo isso influencia no clima. Já o nosso tempo, ele designa as condições meteorológicas. É aqui que a gente vai entender de frio, de calor, entendeu? É diferente de clima equatorial. Climas são quais? O equatorial, o tropical, o semiárido. Já falando de tempo, a gente fala de verão, inverno, outono, primavera, entendeu? Essa é a grande diferença. Então, ó, por exemplo, tempo chuvoso, tempo quente, tempo ensolarado, tempo úmido, frio ou seco, isso é o que determina o nosso tempo, é diferentemente do clima. Assim, o tempo é uma característica momentânea da atmosfera e o clima é um fator mais permanente, como vimos anteriormente, de até 30 anos. Então, ó, o tempo ele pode variar de uma hora para outra. A gente pode acordar de manhã, tá fazendo aquele solzinho lá
aquecendo nosso dia, e daí de tarde começa a chover, ou seja, enquanto o tempo estava quente de manhã, de tarde agora temos um clima mais frio, um tempo mais frio, um tempo chuvoso. Então, o tempo ele pode variar de uma hora para outra, já o clima não é alterado de um momento ao outro, ou seja, ele só vai mudar ao longo de tempo, de 30 anos. Quando dizemos hoje faz muito frio, estamos falando de condições meteorológicas momentâneas, estamos falando de tempo, tá certo? Deu para vocês entenderem aí a diferença entre clima e entre tempo. Bem, pessoal, próximo assunto que a gente trabalhou nessa unidade foi os hormônios sexuais masculinos e femininos. São eles a testosterona e a progesterona, e também há o estrogênio, que é os hormônios principais masculinos e femininos. Primeiro vamos entender o que são esses hormônios, o que eles são responsáveis. Eles são substâncias produzidas nas gônadas, a testosterona nos testículos e a progesterona e o estrógeno nos ovários, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Durante a infância, esses hormônios eles são o quê? Inibidos, certo? Eles não aparecem, eles são guardados, tendo a sua produção iniciada durante o processo que a gente chama de puberdade. E aí, ele vai ser responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias, tanto masculino quanto feminino. Então, vamos começar pelo hormônio masculino, a nossa testosterona, tá certo? Ela é o principal hormônio sexual masculino. Vai atuar em diversas partes do corpo, influenciando no comportamento e desempenho físico e sexual do homem. Ela é considerada um hormônio que está relacionado ao bem-estar e também à saúde, ou seja, é importantíssimo para o desenvolvimento humano. Este hormônio, como eu falei, ele atua principalmente no desenvolvimento dos tecidos masculinos, principalmente nos reprodutores, que é testículo, próstata, e além disso, está relacionado à produção da massa muscular, à saúde dos ossos e o crescimento de cabelos e pelos pelo corpo. Então vamos lá ver as funções dessa testosterona no indivíduo masculino. Começando pelo cérebro. No cérebro, ele vai promover essa testosterona a motivação. É onde na adolescência, na puberdade, o homem se sente mais motivado, mais confiante. Então a testosterona é responsável por esse efeito. Nos ossos, promove o crescimento e também a estabilidade dos ossos. O que seria essa estabilidade? Firmeza, ossos mais firmes, tá certo? Mais concentrados. Nos músculos, promove o crescimento muscular. Por quê? Vai afetar lá o metabolismo da gordura e daí vai ser mais fácil. Quando um adolescente ele vai para a academia lá no seu processo de puberdade, ele vai perceber que vai ter mais facilidade de crescimento de músculo, porque o metabolismo vai estar o quê? Mais acelerado nessa fase por conta da testosterona. No corpo, promove crescimento de pelos e cabelos. Nas regiões genitárias, vai manter a produção dos espermatozoides e também o relacionamento vai ser relacionado com o desejo sexual, ou seja, vai ativar essa testosterona no indivíduo masculino, o seu desejo sexual. E no sangue, vai estimular a formação das células vermelhas, tá certo? No caso masculino. Bem, as mulheres também têm, em porcentagem, claro, menor, produção de testosterona em suas partes também genitárias e também nas suprarrenais. Então, nas glândulas suprarrenais femininas tem 25% de testosterona. No tecido adiposo, ou seja, na pele, tem mais 50%. E também 25% no ovário. Porém, esse hormônio de testosterona na mulher não vai fazer com que ela tenha características sexuais. Por quê? Porque quem é responsável vai ser o progesterona, que vamos estudar a seguir, certo? Então, a progesterona é um hormônio feminino produzido pelos ovários. No mesmo caso do masculino, também acontece durante o processo de puberdade. Para que vai servir? Na preparação do organismo da mulher para a sua gestação e também na manutenção da sua gravidez. Só que tem um detalhe, a progesterona só atua em conjunto, que é com o estrógeno. Então a progesterona nunca é sozinha, ela precisa do estrógeno para atuar no organismo feminino. Então qual é a função da progesterona? É preparar a mulher para a gravidez, agindo em todo o seu corpo. Então,
ela vai ser produzida lá no lúteo, que é uma estrutura que se forma depois que o óvulo é liberado no ovário, e aí vai ser mantida na placenta. Como é que funciona? A progesterona ela vai ajudar a manter a gravidez, relaxando a musculatura, tá aí na imagem abaixo. Como é que vai esticando, para poder o embrião, conforme vai crescendo, essa musculatura também cresça, para desenvolver e estimular também esse útero, para que ele consiga aportar aquela criança. E também estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias, tá certo? Então, as mamas, os seios femininos também é desenvolvido pela progesterona. Já o estrogênio, que como eu falei, ele é interligado, ele é junto com a progesterona, ele é produzido mais intensamente pelos folículos do ovário. E ele vai começar a ser produzido também na adolescência e continua até a menopausa. Mas quais são as funções desse estrogênio na mulher? Vai estimular o crescimento do endométrio, ou seja, do útero, preparando-o para a fertilização. Vai regular a distribuição de gordura no corpo, contribuindo para as regras corporais femininas, como por exemplo a região do quadril. Também desenvolvimento mamário, crescimento de pelos pubianos, como é o caso que a testosterona faz no masculino, e também estimular o desenvolvimento dos pequenos e grandes lábios da vulva, tá certo? Essas são as principais funções do estrogênio, que, como eu falei, atua junto com a progesterona. A progesterona mais na parte da gravidez, o estrogênio mais na parte das características sexuais femininas. Bem, pessoal, deu para vocês entenderem aí como é que funcionam os hormônios em básico. Agora a gente vai passar para a nossa próxima aula, que é a nossa, no caso, última aula da terceira unidade, nosso último tema, né, que é a potência elétrica. Bem, a potência elétrica ela é definida como a rapidez que um trabalho é realizado. Só que aqui a gente está falando de unidade de tempo, então vai ser a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. E qual é a unidade de potência que a gente vai usar no nosso potência elétrica? É o watt, tá certo? O W, o watts. Então, ó, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina de vapor, a unidade de tempo responsável por nossa potência elétrica é o watts. Então, ó, no caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia. Então, quando a gente transforma uma energia elétrica em uma energia, como é que eu posso dizer? Digamos que a gente transformou de uma energia elétrica para uma energia térmica. Vai ter que usar o quê? Uma unidade de tempo para mostrar como é que funciona isso. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica, como eu falei, e luminosa, terá uma potência elétrica de 100 watts, ou seja, vai usar o watts para fazer essa alteração. Vocês já vão entender quando eu passar um exercício mais à frente sobre isso aí. Então, ó, qual é a fórmula da potência elétrica? Para se calcular a potência elétrica, vamos utilizar a seguinte fórmula. P é igual a U vezes I, sendo P potência, ou seja, o watts, sendo I a corrente elétrica, ou seja, a amperagem, e sendo U a diferença de potencial, a conhecida como DDP, que é a nossa voltagem, tá certo? Então, ó, voltagem, amperagem e o watts. Isso que a gente vai utilizar no cálculozinho de potência elétrica, sendo que P vai ser igual a U vezes I. Então, ó, temos aí alguns exemplos de eletrônicos de uso cotidiano. Televisão, rádio, computador, celular, e seja qual for o eletrodoméstico que você tem na sua casa, tudo isso são exemplos de eletrônicos de uso cotidiano. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula, que agora vai ser na nossa 4ª unidade. Até mais.